A gente antes só vai ver uma sonora ali, uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, né? Em mais um movimento para tentar reduzir o preço dos combustíveis no país, o presidente voltou a dizer que vai comprar diesel diretamente da Rússia e que o acordo está praticamente certo. Vamos ver. Estão gostando da gasolina aí? Tudo certo, daqui a uns 60 dias o diesel lá para baixo também. Vou comprar diesel diretamente da Rússia. Tem que chegar o diesel, tá? A previsão nossa é em 2 meses, a previsão chegar, mais barato. Tem os estoques. Tá? Nós importamos quase 30%. Agora, você tem que importar diesel de quem está vendendo mais barato, né? E não importar de quem, à vontade, quem está vendendo até mais caro, porque aumentando o preço aqui, aumenta o lucro da Petrobras. Vamos lá, análise. Lorival, como que o mundo enxerga uma negociação do presidente Jair Bolsonaro com o presidente Vladimir Putin? Pois é, tanto a Reuters quanto a Bloomberg deram, né, que são grandes agências, portanto, todos os grandes meios de comunicação assinam essas agências e receberam essa informação. No caso da Reuters, eles ficaram em dúvida sobre como que o Brasil vai fugir dos efeitos das sanções econômicas, né, ao fazer essa negociação com a Rússia. E no caso da Bloomberg, a dúvida é se a Rússia terá esse produto, porque vai haver uma redução natural na produção de petróleo e, portanto, dos derivados. E também a Bloomberg diz que é difícil reconfigurar essa logística financeira e também física para mandar para o nosso mercado. De qualquer maneira, o fato é que no âmbito dos BRICS, né, tanto a China quanto a Índia estão se aproveitando desse petróleo e gás depreciados da Rússia. O presidente Bolsonaro fez exatamente essa menção de que é um produto mais barato, né? No dia 27 houve aquela cúpula dos BRICS, no qual ficou claro que ali se formava um bloco ao redor da Rússia, de apoio à Rússia. A África do Sul também está nisso, por causa de questões aí geracionais do Congresso Nacional Africano, que ainda é aquela geração antiga que é ligada à antiga União Soviética, à Rússia na luta contra o apartheid. Tem aí uma ligação afetiva com a Rússia também. Então, fechou. Os 5 países do BRICS estão aí nesse bloco que vai na contramão, né, dos interesses do Ocidente, que, por sua vez, decidiu sacrificar o interesse econômico em nome de uma visão de um bem maior, que são a democracia e o respeito à soberania de um país, no caso a Ucrânia. Agora, me parece que do ponto de vista de política interna pode ser uma jogada positiva e do ponto de vista econômico pode ser positiva, mas do ponto de vista de política internacional é negativa, é isso, Lula? É um consenso no Brasil, né? Porque se você pegar o presidente Lula, que é o favorito, ele culpa a Ucrânia por ter sido invadida, né? E vai continuar apoiando a Rússia, Putin. Então, essa é uma visão homogênea que o mundo tem do Brasil, de que é um país que coloca os seus interesses ideológicos, sua visão ideológica anti-americana, né, e seus interesses econômicos acima dessa forma de defesa da democracia, tal qual a Europa, Estados Unidos e as democracias asiáticas enxergam. Lorival, agora pelo começo da sua fala, eu fiquei com a impressão que ela é difícil de executar, né? Tendo em vista as sanções, tendo em vista alguns fatores, ou não. Se negociar direto com a Rússia, esse diesel chega aqui. O Brasil vai pagar um preço por isso, né? Assim como a Índia, a China acabam, enfim, tendo de cortar alguns laços, né? Isso é uma história de geoeconomia que ainda está em andamento. Vamos ver qual vai ser o apetite dos Estados Unidos e da Europa para impor essas sanções sobre terceiros países. É um risco que o Brasil corre. Sobre isso, Caio e Lorival, eu conversei com alguns importadores brasileiros. E, primeiro, eles receberam essa frase do presidente Bolsonaro com surpresa, porque essa discussão, pelo menos no setor privado, não existe ou não estava existindo até então. E um segundo ponto importantíssimo, para os importadores privados, hoje, se o governo anunciasse ali um acordo, alguma coisa formal com a Rússia,
pouquíssima gente estaria disposta a colocar o nome, o CPF, o CNPJ das empresas ali, porque há sanções financeiras, de transporte, de seguro, e as empresas brasileiras, pelo menos com as quais eu conversei hoje, não têm nenhuma segurança em começar esse tipo de importação, porque o problema seriam os bancos europeus ou norte-americanos. Então, nesse caso, seria exatamente o contrário. Não precisa combinar com os russos, precisa combinar com os americanos e com os europeus. Não, é de difícil execução. Absolutamente, seria praticamente impossível hoje, porque o problema não é brasileiro. O problema, as sanções são dos Estados Unidos e da União Europeia principalmente. E sobre isso, o presidente Bolsonaro não tem nenhum poder. Agora, Uribe, quando eu vi essa notícia hoje, eu lembrei de uma das pesquisas qualitativas que saíram na semana passada, que eu não sei se foi da Quest, alguma dessas, né? E foi colocado ali um crescimento na percepção de parte do eleitorado de que o presidente, embora ainda não esteja conseguindo, né, reduzir na bomba, né, embora mais ou menos já esteja conseguindo, a população fica com a sensação, cresceu a sensação de que ele está fazendo alguma coisa, né, de que ele tenta fazer alguma coisa. Num caso desse, se insere nesse contexto, e o Palácio do Planalto também atira para tudo quanto é lado para tentar diminuir o preço da bomba, e claro, a gente sabe que tem uma eleição difícil pela frente ele também. É a imagem de tentar, é mais ou menos a mesma coisa que a privatização da Petrobras. Não vai ser feita, mas o presidente Jair Bolsonaro mostra publicamente que está tentando. É necessário ver que, nesse caso, há uma diferença entre expectativa e realidade. Essa conversa foi feita há 2 semanas do presidente Jair Bolsonaro com Vladimir Putin. E o que me disseram é que o Vladimir Putin fez essa oferta ao presidente Jair Bolsonaro e ele ficou animado. Mas o Palácio do Itamaraty não vê como possível esse tipo de negociação, exatamente pelas sanções dos Estados Unidos e da União Europeia. O que eles acreditam? Que o presidente Jair Bolsonaro vai conversar agora, e está programado uma conversa por videoconferência com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e que ele pode baixar um pouco a temperatura depois dessa conversa. O que me foi sugerido no Palácio Planalto é de que talvez possa haver uma negociação pela Índia, ou seja, o Brasil compraria o combustível da Índia, refinado, o diesel, que foi exportado da Rússia para a Índia. Mas há uma avaliação de que é praticamente impossível, que o presidente Jair Bolsonaro acabou se animando na conversa com Vladimir Putin, mas que não é execuível no cenário atual. Esse tipo de triangulação tem sido feito pelos Estados Unidos e pela União Europeia, que estão aumentando as importações de derivados de petróleo da Índia. Então, é um caminho possível. Agora, se rola mesmo para o Brasil, são outros 500. Eu acho interessante que a gente sempre tenta descobrir nas apurações, nas conversas, qual que é a última cartada do presidente Jair Bolsonaro, a última cartada eleitoral. E até a semana passada a gente considerava que a última cartada eleitoral era a PEC dos 1000 nomes. E aí hoje aparece essa nova. Então, assim, né, Uribe, dá pra gente prever que até o primeiro turno vai ter mais coisa, né? Por mais que não sejam medidas vedadas, né, até pela legislação eleitoral, mas pode vir mais coelho dessa cartola. Mais cortina de fumaça, Caio, acho que é melhor nesses termos, porque o próprio Palácio do Planalto acha que é praticamente impossível essa importação direta da Rússia. Ô Lorival, eu estava conversando com uma fonte a semana passada, me colocando muito essa dicotomia BRICS, União Europeia, né? E de alguma maneira o Brasil sendo, não pressionado, né? Mas de certa maneira instado a se posicionar nesse embate. Isso existe? Tem uma disputa maior pelo Brasil, ou pelos países dos BRICS, ou os europeus pressionando o Brasil a se posicionarem claramente de que lado eles estão? Essa foi a última oportunidade que o presidente Bolsonaro teve, foi a conversa com o Joe Biden, né, lá em Los Angeles, e a informação que eu tenho é que o Joe Biden, de forma cordial, mas de forma muito clara, colocou para o presidente Bolsonaro que os Estados Unidos esperam que o Brasil tenha uma posição mais eloquente em favor da Ucrânia e contra a Rússia.